As civilizações que habitaram a Terra antes de nós foram muito mais capazes do que muitas vezes lhes damos crédito. Como prova disso, muitas das realizações dos povos do passado seguem intrigando os pesquisadores e arqueólogos. Alguns de seus feitos simplesmente não podem ser explicados, e outros não conseguimos nem mesmo reproduzir com toda a tecnologia atual. Vamos agora ver 8 intrigantes ruínas e estruturas, deixadas por aqueles que viveram no passado remoto. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Persépolis, Irã. Outrora capital do Império Aquemênida, as ruínas de Persépolis mostram um pouco do que foi uma próspera cidade. Sua construção foi iniciada por Dário I, há cerca de 2.500 anos atrás, e continuou ao longo de 2 séculos, até a conquista do Império Persa por Alexandre o Grande. Durante muito tempo acreditou-se que Persépolis não era uma cidade comum, mas sim uma cidade ritual, que só tinha ocupação anual. Contudo, descobertas mais recentes permitem afirmar que Persépolis foi permanentemente habitada, e que provavelmente serviu como centro administrativo e político do Império Persa. Era uma cidade palaciana onde abundavam templos e edifícios majestosos. Foi construída sobre um terraço artificial, no sopé de uma colina chamada Kuy-Hamad, e tinha uma muralha tripla para protegê-la. As ruínas impressionam pelo fino trabalho da cantaria e dos relevos, como é possível ver no Palácio das 100 Colunas, no Palácio de Xerxes e no Palácio de Dário. Neste último, você pode ver os restos dos banhos reais, decorado com relevos. Um canal passava pelo centro da sala, garantindo a presença constante de água. As estruturas deveriam ser colossais durante seu auge, e sugerem um conhecimento bastante avançado de construção e engenharia hidráulica. Número 7. Hegra, Arábia Saudita. Como o primeiro patrimônio mundial da Unesco na Arábia Saudita, Hegra é muito estimada. O sítio arqueológico é o maior do gênero que pertenceu ao povo nabateu, fora de Petra. Assim como Petra, as magníficas estruturas foram escavadas na rocha, mas desta vez em arenito. As descobertas incluem monumentos e tumbas bem preservadas, que revelam uma sociedade antiga em seu zênite, há mais de 2000 anos atrás. Segundo os pesquisadores, Hegra possui 111 tumbas em ótimo estado de conservação. Hegra exibe uma gama de detalhes arquitetônicos, gravados profundamente no arenito, desde o fenício até o helenístico. Além disso, os glifos de Hegra apresentam uma variedade de idiomas, incluindo grego e latim. Os nabateus prosperaram a partir do século IV a.C., até ao século I, quando o Império Romano em expansão anexou e incluiu a sua enorme extensão de terra, e gradualmente a identidade nabateia foi totalmente perdida. O desafio de conhecer os nabateus é que eles deixaram tão pouca história em primeira mão. A maior parte do que aprendemos sobre os nabateus vem de documentos de estrangeiros, como os antigos gregos, romanos e egípcios. Quem era realmente este povo? Eles certamente criaram verdadeiras obras de arte. Mas como desenvolveram técnicas de construção tão avançadas? Número 6. Bantesraí, Camboja. Dedicado ao deus hindu Shiva, Bantesraí é um templo do século X, não muito longe do famoso Angkor Wat, no Camboja. Bantesraí fica a cerca de 25 quilômetros do núcleo principal dos templos de Angkor, e devido ao seu tamanho diminuto, criou fascínio entre os arqueólogos. Comparado a outros templos da região, Bantesraí é muito menor, quase como uma versão em miniatura. Este templo estava perdido na selva do Camboja durante muitos séculos, e só foi reencontrado há cerca de 100 anos. Curiosamente, foi o único templo de Angkor que não foi encomendado pelo monarca reinante, mas sim por 2 brahmanes, no ano de 967. Todo o templo é rico em detalhes, e conta com esculturas requintadas. Seu nome significa Cidadela das Mulheres, que foi a melhor maneira que os habitantes locais encontraram, para fazer alusão às deusas que exibem as suas belas formas nas imagens do templo. A elegância dos seus relevos e decorações fazem com que Bantesraí pareça retirado de um filme de fantasia. De tão bem conservado,
nos traz vislumbres de épocas tão remotas como o século X, e dos preceitos arquitetônicos que as caracterizaram. Quão habilidosos seriam seus construtores, para esculpir com tanta simetria e precisão? Número 5. Newgrange, Irlanda. De acordo com as tradições irlandesas, Newgrange é o lar dos Dagda, um grupo de seres sobrenaturais que outrora chamavam de lar a antiga Irlanda. Ninguém sabe quem foram os verdadeiros construtores da estrutura imponente. O que é certo é que a tumba é tão antiga, que antecede a pirâmide egípcia em cerca de 6 séculos. Ela foi construída há aproximadamente 5.200 anos. Lendas falam que o antigo local dos Dagda Mor também foi onde o grande herói mítico Cuchulainn foi concebido. No solstício de inverno, a luz do sol nascente entra pelo orifício do telhado, reflete no chão e ilumina a câmara interna. Muitas das 550 pedras maiores parecem ter sido coletadas do solo onde estavam, acima das colinas de Newgrange. Isso deixou aqueles povos antigos com a enorme tarefa de encontrar as pedras que pudessem ser usadas e de inventar os meios de movê-las. Parece que estas pessoas viviam em uma comunidade excepcionalmente organizada. Eles sulcaram a superfície superior das pedras do telhado, mostrando assim que entendiam como redirecionar a infiltração de água do monte de pedras, mantendo a passagem à prova d'água. Acredita-se que teria cerca de 13 metros de altura, mas alguns arqueólogos afirmam que o sítio de Newgrange poderia chegar a 45 metros em alguns pontos. Estima-se que sua construção tenha levado cerca de 30 anos, utilizando uma força de trabalho de aproximadamente 300 pessoas. Quem era este povo? Teriam eles deixado outras estruturas que se perderam no tempo, ou que ainda não encontramos? Número 4. Palenque, México. Agora vamos a um dos locais maias mais emblemáticos, que é o sítio de Palenque, antigamente conhecido na língua Itzá como Lacanra. A antiga cidade maia abriga alguns dos principais tesouros arqueológicos do México. Outrora o lar de uma poderosa cidade-estado, Palenque hoje está em ruínas, mas continua a ser uma incrível fonte de informações sobre o passado. O local contém algumas das melhores arquiteturas, esculturas e baixos relevos que os maias produziram. Embora outros sítios maias possam ser maiores ou mais antigos, Palenque continua a intrigar visitantes e pesquisadores. Grande parte de sua história conhecida remonta ao período clássico, entre os anos 600 e 900, porém pesquisas indicam que a cidade foi construída séculos antes, no período clássico inicial, cerca de 1800 anos atrás. A maior parte da história de Palenque foi reconstruída a partir da leitura das inscrições hieroglíficas nos seus muitos monumentos. Estima-se que menos de 10% da área total da cidade foi explorada até o momento, deixando mais de 1000 estruturas ainda cobertas pela selva. O que mais poderia ainda estar escondido ali, sobre a intrigante civilização maia? Número 3. Tiwanaku, Bolívia. Datado de antes da era colombiana, Tiwanaku, na Bolívia, é um sítio arqueológico que esteve no centro de um grande e antigo império. Não se sabe ao certo quando a cidade foi construída, mas sabe-se que teve um de seus grandes momentos entre os séculos 2 e 10, com Tiwanaku sendo um epicentro espiritual e político, da região mais ampla do Lago Titicaca. Restam apenas as fundações das colossais estruturas, e fragmentos de paredes, mas a perfeição dos cortes nas rochas nos conta que se tratava de uma civilização com uma capacidade de construção muito avançada. Ninguém sabe realmente como atingiram tal feito, quase 2000 anos atrás. Também há evidências de que usavam um método de cultivo em campo elevado, com canais e vasta rede de irrigação, algo que continua a confundir os pesquisadores até hoje. Em 1945, Arthur Poznański argumentou que Tiwanaku foi construída aproximadamente no ano 15.000 a.C., pelos antigos povos americanos, embora não pelos ancestrais daqueles que então viviam na área, os Aymara. Poznański também via Tiwanaku como o ponto de origem da civilização nas Américas, incluindo os Incas, os Maias e outros. Mais recentemente, uma pesquisa de datação por radiocarbono estimou que o local foi fundado por volta do ano 110, com 68% de probabilidade.
Ao serem questionados sobre a origem do local, os nativos respondem: não foram nossos ancestrais, nem os antes deles. Alguém muito antigo construiu esta cidade, que depois foi habitada pelos Incas. Há outras lendas que falam que foram gigantes que empilharam as pedras megalíticas no local. Quem teria realmente construído Tiwanaku? Como e quando isso foi feito? Número 2. Volsi, Groenlândia. As ruínas da igreja de Volsi podem ser encontradas nos arredores exuberantes do sul da Groenlândia. A edificação da igreja foi erguida próximo do ano 1100, e é uma das primeiras igrejas cristãs no continente norte-americano. O cristianismo havia espalhado a sua influência por toda a Europa, e foi estabelecido na fronteira externa da Groenlândia. Muito antes de Colombo ter tido a ideia de navegar para o oeste, para tentar encontrar uma rota mais curta para a Índia, os colonos nórdicos cristãos já haviam se estabelecido na Groenlândia. A igreja de Volsi é a mais bem preservada das igrejas desse período. Foi excepcionalmente bem construída, a partir de pedras cuidadosamente escolhidas, que em alguns casos pesam mais de 5 toneladas. Possui paredes com até 6 metros de altura, e era um importante ponto de encontro do povo nórdico. A evidência arqueológica mostra que depois do ano 1400, os últimos assentamentos nórdicos na Groenlândia lentamente desapareceram, deixando para trás apenas ruínas. Por que teriam abandonado o local, após cerca de 300 anos de ocupação? Número 1. Prambanan, Indonésia. Perto de Yogyakarta, no centro da ilha de Java, na Indonésia, encontramos Prambanan, um conjunto de templos do século IX, que é um símbolo de graça e complexidade. Indiscutivelmente o conjunto de templos hindus mais impressionante da Indonésia, Prambanan é uma colossal homenagem aos deuses. Sua construção data de cerca de 1.200 anos atrás, e é formado por dois complexos, o Loro Jongran, que é hindu, e o Sevu, que é budista. Os três principais santuários são dedicados aos três deuses. Os dois edifícios menores são dedicados a Vishu, o guardião, e a Brahma, o criador. E em seu coração, está um impressionante templo de Shiva, o destruidor, com imponentes 47 metros de altura. Todo o complexo é visível de grande distância, mas havia sido dominado e coberto pela natureza após a queda de Java, no século X, antes de ser redescoberto no século XIX. Os templos foram danificados durante um grande terremoto no século XVI, e no terremoto de 2006, em Java. Prambanan recebeu o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e é um dos maiores e mais belos templos do Sudeste Asiático. Lendas locais dizem que os templos foram construídos em um dia e uma noite, por um homem com a ajuda de um gênio. Outros mitos falam que os templos foram erguidos pelos Kinara, seres míticos metade ave e metade humanos, que estão representados nas paredes dos templos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis ruínas e realizações dos povos do passado. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!